18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM e começa agora o seu programa de hoje, 18 horas de hoje. É quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Eu sou o Kennedson Paes e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Até às 7 da noite nós temos um encontro marcado com as principais notícias desta quinta-feira. E agora você pode participar do nosso programa mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Mostra pra gente como é que tá a volta pra casa nesse momento, na sua volta pra casa nesse quinto. Manda pra gente no WhatsApp, que é o 994887592. A gente quer saber o que você pensa dos assuntos abordados aqui no programa 18 horas. Quer ajudar a fazer o nosso programa de forma mais interativa? Manda sua mensagem de texto, sua foto, seu vídeo lá no 994887592. E é claro, eu quero convidar você que tá aí com o celular na mão agora, não segue a gente ainda nas redes sociais. Nós já somos uma comunidade de mais de 117 mil pessoas, mas falta você aonde, Kennedson? No @18 horas news, gente. Já vai lá, se você puder, né? Nesse momento, muita gente tá no trânsito agora, Nathalie, mas pode anotar aí na mente, gravar na mente, @18 horas news. Já segue os nossos conteúdos e compartilha também com seus amigos que precisam ficar bem informados. E não esqueça também de acompanhar a gente pelo YouTube. Você pode ter acesso às imagens daqui do programa 18 horas, acessando no YouTube 18 horas. Programa 18 horas, você já vai ter aqui a nossa programação ao vivo, direto no YouTube Manaus agora, 6 horas e 6 minutos. 18 horas. Trânsito. Vamos agora saber como está a volta para casa com o repórter André Meirelles, que já está nas ruas aqui da nossa capital com o carro do 18 horas. Muito boa noite para você, André. Trânsito complicado nesse início de noite de quinta-feira? Dois trechos apresentam trânsito congestionado e com lentidão nesse momento aqui em Manaus. Nathalie, Kennedson, boa noite para vocês, pro ouvinte. O primeiro é na Avenida Constantino Neri, no cruzamento com a Maromba, no sentido centro-bairro, onde o fluxo de veículos é intenso e o deslocamento está mais demorado. Outro ponto crítico fica na Avenida Cosme Ferreira, nas proximidades da Feira do Coroado, onde o trânsito também segue carregado com retenção e filas de veículos. A orientação é redobrar a atenção, se possível utilizar rotas alternativas para evitar esses trechos. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Nova decisão da Receita Federal ameaça a Zona Franca de Manaus. Bancada Federal, indústrias e governo do estado reagem de forma imediata para reverter a medida e proteger milhares de empregos na Zona Franca. Bandeira do Amazonas vai mudar e ganhar 62 estrelas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprova a atualização do símbolo para representar todos os municípios no pavilhão estadual. Prefeito Renato Júnior anuncia subsídio para renovar a frota de micro-ônibus em Manaus em dia marcado por protestos, incêndio de veículo, tudo na Zona Leste. E na entrevista de hoje, vamos conversar ao vivo com o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato a deputado federal, Arthur Neto. Em pauta, eleições 2026, Zona Franca de Manaus e o futuro da economia do Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas. Nos últimos dias, nos últimos 2 dias, tem se intensificado discussões sobre a Zona Franca de Manaus e esse realmente um assunto que preocupa ali milhares de trabalhadores e empresários do Amazonas. Isso porque, mais uma vez, a Zona Franca de Manaus está ali no centro de uma decisão que pode afetar a economia de todo o nosso estado. Uma nova interpretação, Nathalie Moraes, da Receita Federal sobre a aplicação da Lei Complementar de número 224 pode aumentar o custo de produção das indústrias do nosso polo industrial de Manaus. O setor, ele alerta que a mudança enfraquece a competitividade do modelo e pode ter impacto direto em toda a cadeia produtiva. A preocupação é que o aumento da carga tributária para fornecedores de outros estados acabe ali sendo repassado ao preço dos insumos já utilizados
utilizados pelas fábricas instaladas aqui na nossa Zona Franca. A reação da bancada amazonense foi praticamente imediata. Os senadores Eduardo Braga, Omar Aziz, eles informaram que já acionaram o Ministério da Fazenda e prepararam medidas para tentar reverter esse entendimento da Receita Federal. E é justamente com eles que nós conversamos, que nós vamos ouvir agora o que eles disseram através das redes sociais. Vamos ouvir agora senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Trabalhando junto ao Ministério da Fazenda e ingressamos com uma documentação toda fundamentada pelo direito tributário, aprovada pela reforma tributária e com um resumo analítico junto ao Ministério da Fazenda. Ao mesmo tempo, já tomamos providências junto à questão jurídica para que, se não resolvermos do ponto de vista administrativo e político, ingressarmos, como sempre fizemos, em defesa da Zona Franca na Justiça brasileira, seja no STF, seja no STJ, sempre lutando batalha por batalha para vencer a guerra em defesa da Zona Franca, dos trabalhadores e dos investimentos. O Amazonas sabe que pode contar com 2 senadores que lutam com veemência, com força e com muita sabedoria em defesa do Amazonas. Não é isso, Omar? É isso mesmo. Nós já estamos tomando as medidas cabíveis, já conversamos com o Ministério da Fazenda. É uma equipe da Receita Federal e a Receita sempre teve um grande problema com a Zona Franca de Manaus. 18 horas. E essa mobilização em defesa da Zona Franca de Manaus ganha força em Brasília, Kennedson Paes e ouvintes. Inclusive, o deputado federal Sidney Leite afirmou que a bancada do Amazonas vai analisar o caso em conjunto antes de definir uma posição oficial, mas ele fez questão ali de lembrar que houve um acordo durante a reforma tributária para garantir que nenhuma medida acabasse prejudicando o modelo da Zona Franca de Manaus. O parlamentar também disse que, se as tentativas do governo federal não avançarem, a bancada pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir o cumprimento do que foi aprovado pelo Congresso Nacional. A gente vai ouvir agora o deputado Sidney Leite. Estamos dialogando com a Receita e com o Ministério da Fazenda. Já estamos, inclusive, solicitando uma audiência junto à Receita Federal, com as entidades, o Centro da Indústria e a Federação da Indústria. E caso não haja solução, através do diálogo e da forma administrativa, nós vamos à Justiça para garantir esse direito que é nosso. 18 horas. E as reações a essa nova interpretação da Receita Federal, elas continuam. Inclusive, o vice-governador Serafim Correia também criticou o entendimento e afirmou que a Receita Federal deverá rever a decisão nos próximos dias, Kennedson. Segundo o Serafim, Nathalie Moraes, a nota ela é completamente equivocada e precisa ser corrigida. Ele lembrou que a questão já foi discutida em milhares de processos judiciais e que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimentos sobre o tema em julgamento de recurso repetitivo. Agora a gente vai ouvir o vice-governador Serafim Correia. O STJ colocou um ponto final. A PGFN, através do parecer SEI 3387/2005, disse o seguinte: olha, este tema não se discute mais. Inclusive, Receita Federal, cumpra a decisão do STJ e não discuta. Portanto, a Receita Federal está tão errada que ela está discordando, inclusive, do próprio parecer dos procuradores da Fazenda Nacional, que defendem a União perante o Poder Judiciário. Por essa razão e por tantas outras razões, eu creio que este assunto será revisto. 18 horas. E a repercussão da nota técnica da Receita Federal também chegou ao setor industrial. A decisão chegou no FIEAM de surpresa e acendeu um alerta entre as indústrias do polo industrial de Manaus. A FIEAM entendeu ali, informou inclusive que estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra esse novo entendimento da Receita, já que, segundo os representantes da indústria, o órgão acabou ali adotando uma interpretação que acaba restringindo em foco arrecadatório, o que acaba contrariando
respeitando ali os preceitos constitucionais que garantem sim a proteção do modelo da nossa Zona Franca de Manaus. O caso agora mobiliza o setor produtivo e a bancada federal e o governo do estado que buscam reverter esse entendimento da Receita Federal para poder evitar impactos à competitividade à nossa Zona Franca de Manaus. A expectativa é que o governo federal se manifeste sobre o tema nos próximos dias e, enquanto isso, o Amazonas segue em alerta diante de uma decisão que pode ter reflexos diretos na nossa economia, na indústria e na manutenção de milhares de empregos de amazonenses que atuam no polo industrial de Manaus. E é claro que a gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos em torno desse caso. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 15 minutinhos e o trânsito na Zona Leste de Manaus parou na manhã desta quinta-feira, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas. Tudo isso por conta de um protesto que foi realizado na manhã de hoje por trabalhadores do transporte alternativo, conhecidos popularmente aí como os amarelinhos. Durante a manifestação, Nathalie, a Avenida Grande Circular ficou bloqueada por vários momentos e o micro-ônibus foi incendiado. Você lembra daquele acidente com o micro-ônibus, Nathalie? A gente recebeu informações de que o mesmo micro-ônibus que tombou na Avenida Otásio também foi o mesmo micro-ônibus que acabou sendo incendiado na mesma via. Os trabalhadores, eles cobram, Nathalie, o pagamento de um subsídio da passagem estudantil que, segundo a categoria, está atrasado há 3 meses. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para atender a ocorrência e tentar negociar ali com os manifestantes que a via fosse liberada. Quem acompanhou toda essa situação e traz pra gente os detalhes foi o repórter André Meirelles. André, o que você apurou sobre essa manifestação? Muito boa noite a todos. Então, essa manifestação que aconteceu na Avenida Otásio, também conhecida como a Grande Circular, no Jorge Teixeira, Zona Leste, acabou bloqueando e provocando longos congestionamentos e afetou motoristas e usuários do transporte público. Policiais militares acompanharam a ocorrência e negociaram com os manifestantes. Depois de um acordo, a via passou a ser liberada de forma intercalada, com o tráfego sendo autorizado por cerca de 1 minuto a cada liberação. O presidente de uma das cooperativas dos amarelinhos, o Claudiomar Proença, afirmou que a mobilização deve continuar e que novas manifestações podem acontecer em outros pontos da cidade. Ele também disse que há possibilidade de novos veículos serem incendiados durante os atos. Não é o nosso objetivo confrontar com o prefeito, nem tampouco fazer política. Nosso objetivo aqui é lutar pelos pais de família. Segunda-feira nós vamos estar paralisados e queimando mais 2 micro-ônibus no Distrito Industrial. A secretária do secretário deu uma ligada que vai ter uma conversa com a gente para buscar soluções, tá? Então a gente vai aguardar que essas soluções sejam positivas para a categoria. Em nota, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, informou que a paralisação foi uma ação isolada de apenas uma corporativa e que a maioria dos permissionários não aderiu ao movimento. Ainda segundo o IMU, a manifestação teria sido motivada por interesses políticos. O órgão afirmou que mantém diálogo com a categoria e que as regras para o pagamento do subsídio aos permissionários devem ser definidas ainda nessa semana, com base em um estudo técnico, como explica o Harold Guedes, vice-presidente de transporte do IMU. Então ele deve anunciar hoje ou amanhã essa questão do subsídio, verificar como é que nós vamos pagar, qual é o valor realmente que eles precisam. A gente reconhece que o sistema de transporte complementar precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda do poder público e precisa de ajuda deles mesmos, porque eles precisam se unir para que a gente possa levar um transporte de qualidade para a população. A Prefeitura também informou que o recebimento do benefício vai depender do cumprimento de exigências, como adequação das rotas e horários, a capacitação dos operadores pela Escola Pública de Transporte Inclusivo e o compromisso com a renovação da frota, como explica o prefeito de Manaus, Renato Júnior. Eu só posso ajudar com subsídio do transporte alternativo e também ajudá-los a trocar sua frota
se eles se adaptarem às regras do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, porque há uma reclamação também da população que o ônibus é velho, que eles andam em alta velocidade, que troca de placa no meio do caminho e deixa as pessoas. Isso eu não aceito e não vou aceitar como prefeito. Eu serei o prefeito parceiro dos motoristas do transporte alternativo. Tanto é que o recurso está liberado. Só não receberam quem não estava com a documentação em dias. Tem que estar com a documentação em dia porque tem regras. E as regras precisam ser cumpridas. A administração municipal também destacou que concluiu o processo de licitação e regulamentação do sistema de transporte complementar depois de mais de 10 anos e informou que o subsídio referente às gratuidades estudantis ainda está em análise. A prefeitura lamentou os transtornos causados à população, afirmou que não admite qualquer tipo de coação e disse que segue acompanhando a situação para garantir a continuidade do serviço de transporte na capital. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 19 minutinhos. Agora o assunto é educação. Isso porque uma denúncia envolvendo ali os contratos bilionários promete aquecer o debate dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas nos próximos dias após o recesso. Os questionamentos, Nathalie Moraes, envolvem contratos que juntos ultrapassam R$1 bilhão na área da educação e colocam a gestão do ex-governador Wilson Lima no centro de suspeitas sobre possíveis irregularidades. E esse assunto ganha ainda mais peso quando a gente olha para os resultados da educação do nosso estado. No ano passado, por exemplo, o Amazonas registrou o pior desempenho de todo o Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio. E diante desse cenário, a pergunta que fica é como é que esse volume tão grande de recursos foi investido e mesmo assim os indicadores da educação continuam nesse estado tão preocupante. Quem traz os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Odineia, R$1 bilhão é muito dinheiro para a educação, que ficou em último lugar no Enem no ano passado. Não é isso mesmo? Sim, e olha que esse valor é relativo apenas aos anos de 2024 e 2025. O certo é que a educação do Amazonas voltou ao centro das discussões na Assembleia Legislativa do Estado e o deputado Wilker Barreto cobrou dos seus colegas de parlamento uma investigação rigorosa sobre possíveis irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado na Secretaria de Educação do Amazonas durante o governo de Wilson Lima. Segundo o parlamentar, os apontamentos podem ultrapassar R$1 bilhão e envolvem suspeitas em contratos, transporte escolar, merenda e também na estrutura das escolas. Se concretizou um dos maiores rombos dentro da educação do estado do Amazonas. O Tribunal de Contas tornou público um desvio de mais de R$1 bilhão entre 24 e 25. E quando eu estive com o novo secretário, a primeira coisa que eu pedi do secretário Jander, revisão de todos os contratos. Eu não tinha dúvida disso. Só que essa casa não pode não tratar o assunto com a seriedade necessária do que precisa a matéria. Hoje, se tem dificuldade de dar aumento, porque não se teve controle de gastos, gestão. Isso é a ponta do iceberg, senhores deputados. Eu preciso fazer uso da fala porque eu usei aquele espaço da tribuna alertando o parlamento que um dia a conta ia chegar. E chegou. E está chegando da pior fase, da pior forma. Ainda segundo o deputado Wilker Barreto, há denúncias de falta de merenda em escolas do interior, enquanto o governo divulgava estoques que, segundo ele, não existiam. Eu vou ao interior e a rede estadual libera os alunos a partir das 11 horas da manhã porque não tem merenda. Para mim, já tem elementos suficientes para nós dever chegarmos à gestão anterior do que são os contratos já denunciados e apontados pelo Tribunal de Contas. É estarrecedor. R$1 bilhão é muito dinheiro, gente. E os nossos alunos no fundo do poço do Enem. E olha que só pegou 24 e 25. Se for mais a fundo,
Por isso que o descaso e o abandono da rede de Estado da educação, com escolas literalmente caindo na cabeça dos alunos, com total desmantelamento da rede estadual, se justifica. O parlamentar defendeu que a Assembleia Legislativa do Amazonas cumpra o papel de fiscalizar o uso do dinheiro público e que, se as irregularidades forem confirmadas, os responsáveis sejam de fato punidos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E uma mulher suspeita de exercer ilegalmente a profissão de biomédica foi presa pela Polícia Civil em Manaus. Ela é investigada por realizar procedimentos estéticos de forma irregular que teriam deixado pelo menos 10 pacientes com deformidades. A Polícia Civil também apura que existem outras vítimas, como essa suspeita conseguia continuar atuando. Kennedy Sampaio, é isso que o repórter André Meirelles explica pra gente a partir de agora. Boa noite. Então, segundo as investigações, novas vítimas registraram boletins de ocorrência relatando lesões corporais, deformações e complicações logo depois dos procedimentos realizados pela suspeita. E foi assim, através dessas denúncias, que a polícia conseguiu prender ela em uma clínica estética no bairro Flores, na zona centro-sul da capital. A suspeita foi identificada como Osana Carneiro Ximenes. A Polícia Civil disse que Osana utilizava o título de biomédica para conquistar a confiança dos clientes e oferecer procedimentos estéticos sem possuir a qualificação exigida para a profissional. O delegado Mauro Duarte informou que, mesmo depois de ter sido presa em 2022, condenada a mais de 7 anos de prisão e passar a usar a tornozeleira eletrônica, ela teria continuado com as mesmas práticas. A polícia também informou que recebeu do Conselho Regional de Biomedicina a confirmação de que Osana não possui registro como biomédica, fato que embasou o pedido de prisão e de busca e apreensão na clínica. Durante a prisão, Osana negou as acusações e afirmou que possui formação na área, além de toda a documentação necessária para o funcionamento da clínica. Da última vez disseram que eu não tinha formação, que eu não tinha nada, e hoje eu tenho tudo aqui, tenho um monte de coisa, tudo que eles pediram, e mais uma vez eu não recebo nenhum recado do que aconteceu e eu não vou ficar calada dessa vez, entendeu? Porque eu sou delegada do Conselho de Estética daqui de Manaus, e como é que eu tô sendo presa? A suspeita também disse que as primeiras denúncias surgiram depois de um desentendimento com um ex-sócio em 2022 e afirmou que está sendo alvo de denúncias de ex-clientes e de outros profissionais do setor. Também foi uma briga em 2022 de sociedade. Se vocês forem pesquisar todos os relatórios, foi de sociedade, entendeu? Não foi relacionado a outra coisa. E ficam falando das minhas formações, ficam falando da minha vida, sem conhecer, tá bom? Então eu quero falar pra vocês todos, principalmente minhas clientes que gostam de mim, que sabem do meu trabalho, que sabem que eu sou correta, que eu sempre aviso do que é, que isso aqui tá sendo uma injustiça. Essa não é a primeira vez que Osana Carneiro Ximenes é investigada. Em março de 2022, ela também foi presa por suspeita de exercer ilegalmente a profissão de biomédica e realizar procedimentos estéticos clandestinos. Na época, a Polícia Civil informou que ela tinha formação em matemática e não possuía registro profissional para executar esse tipo de procedimento. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amazonas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente volta a falar novamente com o repórter André Meirelles, porque ele vai trazer mais detalhes pra gente daquele acidente grave, Nathalie Moraes, que aconteceu lá na Avenida das Torres, onde uma carreta acabou tombando e atingindo pelo menos 2 veículos. E, gente, as cenas foram desesperadoras. Você que acompanha o nosso @18horasnews no Instagram pôde ver aquelas imagens chocantes onde várias pessoas estavam dentro de um veículo, presas às ferragens, e foi necessário as equipes do Corpo de Bombeiros atenderem essa ocorrência para fazer o desencarceramento dessas pessoas, e por pouco não terminou em uma grande fatalidade, né, Nathalie? Pelo menos 7 pessoas feridas e felizmente todas elas sobreviveram, um verdadeiro milagre. E a gente vai acompanhar agora detalhes que o repórter André Meirelles trouxe pra gente sobre esse caso e também as atualizações. Vamos ouvi-lo.
Boa noite. Olha, o acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira no sentido centro-bairro da Avenida das Torres. Com um impacto, a carreta tombou e a via precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e do trânsito. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a motorista de um dos carros ficou presa às ferragens. Ela estava consciente, foi retirada pelos militares e encaminhada para atendimento médico. O motorista da carreta também ficou ferido e recebeu atendimento das equipes de resgate. O agente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Rafael Cordeiro, informou que a carreta e os 2 carros haviam saído da rotatória do Coroado e subiam a alça do viaduto Márcio Souza quando o acidente aconteceu. A dinâmica foi nesse sentido. A carreta e o GM Onix vinham no mesmo sentido, das 2 faixas. Ao chegar na curva, a carreta, possivelmente por excesso de velocidade, começa a tombar, o rapaz tem a percepção e joga para cima do VW Polo. E aí tem a colisão. A colisão ocorre entre os 2 carros e no momento seguinte a carreta vem realmente tombando, caindo sobre os veículos. Felizmente, aí tinha um cenário perfeito para ocorrer uma fatalidade. Não aconteceu, Nós temos aí 5, 6, 7 vítimas lesionadas nessa ocorrência, um prejuízo material neste local e, claro, um prejuízo à fluidez. Ao todo, 7 pessoas ficaram feridas e foram levadas para os hospitais e pronto-socorros João Lúcio e 28 de agosto. A motorista que ficou presa às ferragens foi a vítima que sofreu os ferimentos mais graves entre todos os envolvidos. As causas do acidente vão ser apuradas pelas autoridades. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. Agora esse dia está quente, hein, Natália Moraes? E a previsão é que vai ser mais quente ainda. A gente vai acompanhar agora detalhes com a previsão do tempo com a repórter Odiné Araújo. Boa noite, Odiné. A noite de hoje segue com o clima típico da Amazônia. Muitas nuvens no céu, ar carregado de umidade e sensação de calor, mesmo após o pôr do sol. As temperaturas ficam na casa de 25 a 27 graus, com possibilidades de chuvas rápidas e isoladas, principalmente em áreas da Zona Leste, Norte e em municípios da região metropolitana. Para amanhã, o cenário se repete com o padrão amazônico de sempre. Manhã de sol entre nuvens e aquecimento acelerado. Ao longo do dia, o calor se intensifica e os termômetros podem chegar a 33 graus, com sensação térmica ainda mais elevada por causa da alta umidade. No período da tarde e no início da noite, a atenção se volta para as pancadas de chuva que podem vir com intensidade variada, acompanhadas de ventos fracos e trovoadas isoladas em alguns pontos da cidade e áreas próximas. Resumo: calor forte, umidade elevada e chuva típica de final de tarde na região de Manaus. Fica o alerta então. Na Amazônia, o sol aperta, mas a chuva não demora a chegar, hein? Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. 18 horas e 30 minutinhos, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas. Iniciamos o programa de hoje falando da decisão da Receita Federal sobre a Zona Franca, que acendeu um alerta para todo o Amazonas. E essa medida realmente provocou uma reação da bancada federal, do governo do estado e do setor industrial, que teme ali os impactos da competitividade. Afinal de contas, o nosso polo industrial mantém ali, milhares de empregos e é muito importante para nossa região, Kennedson. Com certeza, Natália Moraes. E para a gente analisar esse cenário, os possíveis desdobramentos, os caminhos para poder garantir a segurança jurídica do nosso modelo da Zona Franca de Manaus, recebemos aqui no programa 18 horas de hoje o ex-prefeito de Manaus e pré-candidato à Câmara Federal, Arthur Neto. Muito boa noite para o senhor, seu Arthur. Boa noite. Seja muito bem-vindo a 18 horas. Boa noite, Renato. Muito bem. Foi uma surpresa desagradável, porque vamos raciocinar de maneira bem cartesiana mesmo. Vamos lá. Essas empresas que passaram a ser obrigadas a pagar o PIS e o COFINS, elas são de fora daqui do polo industrial, mas trabalham para o polo industrial. Então, qual é a primeira consequência? Elas não pagavam o PIS e COFINS, lógico. Então, o preço era razoável. O custo das coisas era razoável, era bastante razoável. Por outro lado, se
Alguém me pergunta qual é a consequência que isso poderia ter e pode ter se não for debelada imediatamente essa coisa terrível, esse erro, esse equívoco incrível da Receita Federal. Tenho muito respeito pela Receita Federal, mas foi um erro incrível, um erro realmente clamoroso, um erro lamentável. O preço, não tinha para eles esses dois impostos. Se tem imposto, é óbvio que o preço dos produtos da Zona Franca vai crescer. Subindo, qual é a outra consequência? Aumenta o preço do produto. Aumenta o preço do produto, claro. E significa dizer que até é uma ameaça, ainda que de longe, por enquanto, aos empregos daqui, a parte dos empregos daqui. É muito impressionante isso. Então eu fico muito impressionado, porque há tempos atrás nós tivemos uma confusão. Eu tive que falar com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, o Paulo Scaff. Eu disse: Paulo, a gente se conhece há 25 anos. Quando é que nós vamos amadurecer e parar com essa história de São Paulo brigando com a Zona Franca eternamente? Por que você não fica sócio? Por que você não trabalha a biotecnologia juntos, a bioeconomia também juntos? Por que não trabalhamos juntos? Por que não exploramos juntos, sem derrubar árvores, o que as folhas têm a dizer? Será que a cura do câncer não está nas árvores, de uma das árvores da nossa região? Com certeza. Não é? Então precisamos de mais laboratórios, de mais ajuda. Então, Paulo, em vez de ficar nessa briga, meu amigo Paulo Scaff, entre Amazonas e São Paulo e Amazonas, vamos acabar com isso. Vamos procurar ser sócios no desenvolvimento do país e a favor de ambos os estados. Nós não somos inferiores, nem vocês são superiores. Eu não quero transformar vocês em inferiores. Eu quero que, na verdade, paz, que nós nos integremos, enfim. Ganhamos a antiga demanda, ganhamos na primeira instância. Na segunda instância a coisa evoluiu para o Superior Tribunal de Justiça e lá nós ganhamos também. Então aquele assunto estava encerrado. Agora vem essa medida que me pareceu completamente injusta da Receita Federal, e essa medida vem exatamente criar um problema, e para não criar o problema é preciso que ela seja derrotada ou revista. Vamos mostrar o respeito pela Receita Federal. Reveja. Vamos agora falar do nosso anseio, que, por favor, recuem, porque isso não é uma coisa boa. Nós somos muito importantes. Temos a floresta amazônica, essa coisa gigantesca, que é sustentada praticamente em pé pela Zona Franca de Manaus, pelo polo industrial da Zona Franca de Manaus. O que nós queremos agora? Queremos criar uma situação em que a Zona Franca não exista mais, e a partir daí nós vamos ter um avanço sobre a floresta, as pessoas querem sobreviver, e isso significaria um prejuízo para o mundo. Um dos reguladores do clima do mundo é precisamente, Renata, a floresta amazônica. Ela produz aquelas chuvas que vêm em nuvens voadoras, chamadas nuvens voadoras. Elas vão voando e vão molhando o dia. E chuva todo o país. Sim, são nossos corredores voadores, né? Que leva essa umidade da Amazônia direto para os demais estados. Para o país, né? Enfim. Eu pergunto, querem acabar isso? Acabar a floresta é ruim só para o Amazonas? Não. É ruim para São Paulo. É ruim para todos os estados. É ruim para o mundo. E a Zona Franca de Manaus? Que mal faz a São Paulo? Se alguém disser assim, a Zona Franca de Manaus não tem ajudado o Ceará, é verdade, não tem por que ajudar, não tem negócio em comum, não está ajudando o Rio Grande do Sul, é verdade. Agora, ajuda São Paulo e muito. Muitos empregos são criados a partir das ações da Zona Franca de Manaus. Isso reflete em empregos lá em São Paulo. O fim da Zona Franca significaria desemprego em São Paulo, em níveis bastante sérios. E qualquer desemprego para mim é sério, que eu respeito muito o trabalhador. Então, eu fico impressionado com isso, porque parece uma perseguição. Sai de uma, entra em outra. Que nós temos que botar um fim definitivo nisso. Gostei muito de ver o senador Eduardo Braga falando, ver o senador Amar Aziz falando também. Gostei muito de ver essa manifestação rápida, precoce, na hora, né? Porque é assim que é bom. E o certo agora é articularmos tudo que for ação possível junto à Receita Federal, no sentido de que ela, por bem, reivindique, ela recue e volte ao status quo ante. Ao estado antes, né? Status quo ante. Muito bem.
quero dizer também uma coisa para finalizar essa análise aqui, é que nós acabamos de vencer isso aí no Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, era um caso de declarar o assunto como encerrado. Assunto encerrado. Parece um outro agora, e que no fundo se choca com o que está estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. A decisão final é deles, né? A decisão final, nesse caso, era deles. Mas nada impede que nós recorramos ao Superior Tribunal, ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. E não, também para o STF, né? STF, exatamente. Eu confundi aqui. Hoje eu trabalhei muito. Não foi brincadeira, não. Então, o STF, o Superior Tribunal Federal, podemos recorrer para lá também. Se isso aí não for resolvido pelo diálogo. Inclusive já existe, né, uma mobilização por parte da bancada federal do Amazonas em acionar aí o Supremo Tribunal Federal, em recorrer ao Supremo. O senhor acredita que realmente esse diálogo nesse momento é a melhor solução para tentar resolver essa problemática? Eu acho que sim, na primeira instância, no primeiro momento, é realmente dialogar. O diálogo. Não havendo êxito desse diálogo, eu espero que isso não seja outra decepção para nós, nós temos que recorrer ao próprio STJ e podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que é o juiz de todas as coisas, no final das coisas, né? Então, eu entendo que não dá para se brincar com isso, para se brincar com o imposto, enfim, prejudicando empresas que geram empregos, onde? Aqui? Não. A maioria onde? Em São Paulo. A maioria dessas empresas é de lá. Então, passam a pagar o que prejudica nós, mas prejudica lá também. Passam a pagar impostos, o que leva ao esvaziamento do valor, ou melhor, ao preenchimento, melhor dizendo, ao preenchimento do valor. O valor cresce, o valor engorda, né? O custo de cada produto engorda, fica mais caro. Isso significa o quê? Ameaça aos empregos, significa, sem dúvida nenhuma, nós termos problemas assim com a questão de lidar com preços melhores. Se nós temos que baixar os preços, o Polo Industrial de Manaus, ele investe pesadamente em tecnologia. Então, muita coisa cresceu aqui, veio de fora e aqui cresceu, porque trabalhou-se em elaboração de melhor tecnologia, o tempo inteiro melhor, né? Então, muito bem, o que acontece? Se de repente a gente perde esse viés, a gente perde esse controle, a gente pode esperar coisas ruins, coisas piores. Então eu queria, sinceramente, me dirigir agora à Receita Federal. Eu sei que nem todos concordaram com isso. Nem todas as pessoas da Receita Federal concordaram com isso. Nós temos a proteção constitucional, nós temos a proteção da recente aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional. Então temos tudo isso. Eu pergunto, por que então uma nova carga? Por que uma carga diferente? Porque de onde tirou isso o agente que preparou isso? Os procuradores não devem ter sido, que eles conhecem direito bem, né? Não deve ter sido, enfim. Mas quem fez isso na Receita Federal? O senhor avalia que o maior prejuízo de tudo isso seria o desemprego? Se continua esse jogo aí, acabaria havendo algum desemprego na medida em que algumas empresas poderiam não arcar com aumento de custos. E por outro lado, abre-se uma janela. Então, que não perca nenhum emprego agora. É possível também logo no curto prazo, mas no médio prazo, no longo prazo, quem fez um cesto faz um cento. O ditado que a minha avó Luísa sempre dizia: quem faz um cesto faz um cento. Então quem faz um cento faz um milheiro. E quem faz um milheiro faz um milhão. Quem faz um milhão perde a noção das coisas e acaba fazendo uma enorme complicação num projeto econômico que deu certo. Deu certo. Nada parecido à Zona Franca de Manaus surgiu no Nordeste. Nada surgiu aqui na nossa região. Nós inovamos sim. Isso se deve muito, eu vou admitir agora, não gostava dele, não gosto dele, não gosto de sua memória, mas reconheço que ele foi muito importante, o presidente Castelo Branco, que eu não gosto da imagem dele, porque ele presidiu uma ditadura aqui no Brasil. E assim como também não tenho amor nenhum pelos demais, eu prezo a democracia, eu prezo a liberdade, eu prezo o respeito aos direitos humanos, tudo isso, enfim. Mas muito bem, o Castelo Branco encarregou o Roberto Campos, que era um gênio,
um homem, um gênio de verdade, de preparar a Zona Franca de Manaus, porque cerca de 100 outras empresas, ou 6 outras zonas francas, estavam nascendo pelo mundo afora. Então nasceu a nossa também. Então, eu nunca ouvi falar das demais. Eu não posso falar porque eu não tenho conhecimento dessa causa. Mas aqui a nossa, ela tem resistido a tudo. Tem resistido ao preconceito, tem resistido ao provincianismo, ela tem resistido a 1000 armações, a 1000 golpes, enfim. Quando, na verdade, são cada vez mais frequentes, né? Cada vez mais frequentes. E cada vez eu espero que cada vez mais derrotados até se conscientizarem de que não devem tentar mais. Nós temos uma cobertura que vai até 2070, uma cobertura constitucional. E, enfim, e aí eu quero que ela não fique em 70, que ela continue como cada vez um polo industrial melhor, maior, né? Eu me lembro de uma coisa que uma vez um deputado chegou comigo e disse assim, um deputado não, suplente senador, e chegou e disse assim, peço uma parte de Vossa Excelência, Vossa Excelência tem uma parte. Ele disse assim, Vossa Excelência foi importante para levar Ford para a Bahia. Eu digo, procurei ser, junto com o presidente Fernando Henrique. Ele disse, Vossa Excelência levou também a Hyundai para Goiás. Eu digo, é verdade, junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso foi muito bom. Nós tiramos essas duas empresas daquela área sul-sudeste. Foi muito bom, porque demos uma desconcentrada no produto, na arrecadação e na renda das empresas automotivas, né? Muito bem. Aí ele disse assim, você não pensou em fazer um polo automobilístico no seu estado? Eu digo, não, porque nós temos a estrada BR-319, que eu queria que fosse uma rodovia, não aceitaram como rodovia, aceitaram como estrada, mas ninguém até hoje conseguiu construir. Eu espero que agora a gente, de um jeito ou de outro, a gente construa essa estrada. Muito bem. Mas muito bem, eu disse para o deputado, para o subsenador, digo, meu colega, presta atenção numa coisa. Quer uma explicação definitiva de por que não tem um polo aqui? Ele falou, gostaria de saber qual é a sua desculpa. Ele meio agressivo, né? Eu disse assim, bem simples de explicar para Vossa Excelência, os nossos carros não têm estrada nem ferrovia para sair. Eles têm água. Carro não sabe nadar. Eu quero que você entenda isso. Carro não sabe nadar. A não ser que uma pessoa possante como o senhor, uma pessoa fantástica como o senhor, mergulhe e com esse seu fôlego fantástico, leve até a primeira estrada, que é em Belém. Leva em Belém e depois lá os carros se secam, tomam banho, né? Vocês tomam um banho. Ou Vossa Excelência quer me ridicularizar? Digo, não. Vossa Excelência está enganado. Eu não quero ridicularizar nem Vossa Excelência, nem ninguém aqui. Vossa Excelência que faz tudo para ser ridicularizado. Vossa Excelência faz tudo. Quer dizer, eu acho que é preciso muita energia, né? Quando as pessoas vêm com essas tolices assim, enfim. Mas isso é uma derivação desse assunto outro que causa revolta, porque de repente está tudo indo. O Brasil ainda com dificuldade, uma dívida pública, o somatório das dívidas públicas representa hoje 81,1% do PIB, do Produto Interno Bruto, do PIB do nosso país. Então isso significa um alerta, significa cuidado, significa cautela, temos que ter cautela. Então como é que vão mexer com um polo que é crescente, que gera empregos, que sustenta o Amazonas, que sustenta a floresta amazônica em pé? Como é que nós vamos mexer com isso? Parta de onde partir, é ilegítimo isso, é ilegítimo partir de São Paulo, é ilegítimo partir da Receita Federal. Esse erro deve ser reconhecido e vai merecer nossos aplausos, se reconhecerem que erraram. Reconhecendo que erraram, nos precisa ir à justiça, e eu espero que necessitando vamos à justiça, mas não indo à justiça, e as empresas nossas estão prontas para ir através dos seus órgãos representativos, né? Mas muito bem, então eu creio que é isso, vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas sempre zelando pelo bom senso. O bom senso manda apoiar a Zona Franca e não rebaixá-la, e não atrapalhá-la, e não tentar encurtá-la, e muito menos tentar aniquilá-la, excluí-la do mercado. O senhor está agora, né, como pré-candidato à Câmara Federal. O senhor já teve uma atuação muito grande dentro do Senado, deu algumas demonstrações aqui pra gente agora. E aí eu queria que o senhor falasse, seu Arthur, para os ouvintes, né? Muita gente, o nosso público é um público muito jovem, talvez nem saiba que o senhor já tenha tido essa passagem aí pelo Senado, que já tenha sido prefeito de Manaus, que já tenha tido toda essa atuação. Se o senhor for eleito, né, o senhor pretende atuar para continuar evitando que a Zona Franca continuem sendo alvo de decisões como essa, de que forma? Não, sem dúvida, eu fazia aquilo lá. Eu no Congresso, nunca passou nada contra a Zona Franca, nunca passou. Eu procurava comprar briga contra os governos federais dos outros estados. Eu me solidarizava, falava, votava com eles, fazia toda aquela história. Significava que eu estava, no fundo, trazendo aliados.
Um belo dia, nós fomos fazer uma votação, já faz muito tempo, fazer uma votação de algo que prejudicava a Zona Franca. Derrotamos, ganhamos, graças a essas pessoas de fora do Amazonas, porque nós éramos 8 e mais 3 senadores, então não era o suficiente, mas ganhamos graças a isso. Sempre foi muito bem articulado. Rio Grande do Norte, eu cheguei e disse, olha só, vim aqui para a reunião de vocês, quinta-feira, 8h30 da manhã, vim aqui para a reunião de vocês, vamos aqui para ver, se eu quero ouvir, eu digo, não, eu quero ouvir, quero falar. O que é? Eu digo, estou com vocês. Estudei um pouco, estou ao lado de vocês, porque vocês precisam mesmo da nossa solidariedade nesse momento. E assim como nós precisamos também, eventualmente, da solidariedade de vocês. Foi a primeira plantinha que nós colocamos lá, germinando, né? E depois fizemos isso com outros estados. Todos os estados. Tinha confusão, era com a gente. E já no governo Lula, segundo governo Lula, eu me lembro que teve um episódio assim, engraçado, e vocês vão rir, com certeza vão rir. Porque foi o seguinte, eu fui ao supermercado que servia a minha casa e fui lá e perguntei para eles se eles podiam me ceder ou me alugar 6 carros de supermercado. Me cederam gratuitamente, eu era freguês antigo, né? Aí muito bem, aí eu peguei esses aliados, que eu fazia a mesma coisa no Senado, esses aliados, e começamos juntos, em todas as comissões técnicas, começamos a tirar todos os projetos que estavam lá. Ou seja, estávamos deixando praticamente sem nenhuma votação para fazer a não ser que fosse homenagem a alguém que faleceu, uma coisa assim, o Congresso Nacional. Aí, 2 pessoas que se dão bem comigo, o Aloysio Mercadante, o José Disseu, adversário, mas eu não considero que adversário tem que ser necessariamente um inimigo, não consigo assim. E esses 2 têm valor, eu nada tenho contra eles, ao contrário, me dou muito bem com eles. Chegaram comigo e falaram, você está louco? Eu digo, por quê? Você quer parar o Brasil? Eu digo, exatamente, eu quero parar o Brasil. Aí disse, mas você já pensou as consequências? Já. Vocês querem parar o Amazonas? Então eu vou parar o Brasil. E fica elas por elas, né? Aí disseram, pô, não dá, eu digo, por favor, Luiz, o Zé Disseu, vamos botar a coisa em normalidade. Vamos botar a coisa em normalidade. Nós temos que defender o que é nosso. Então, o que é nosso está ameaçado por um despautério que tem aí. Então, pede ao presidente Lula para ele retirar. Para ele retirar de pauta. De pauta. Foi o que aconteceu. Sentiu o tamanho do buraco que estava entrando e aconteceu isso. Aí eu disse, aí o Aloysio chegou comigo e falou assim, eu falei com minha esposa agora que você réu confesso, você falou que queria parar o Brasil. Eu digo para ela que com muita honra vou à justiça de vocês e tenho certeza que eu próprio, fazendo minha defesa, você entendido com aquele que defendeu o seu Estado. Aquele que defendeu o seu Estado é aquele, portanto, que não se importa se tiver que parar o Brasil. Não parando o meu país, parando o meu Estado, eu quero que o meu país prospere. Parando o meu Estado, o meu país parando o meu Estado, aí eu lamento dizer que me insurgirei contra isso em qualquer momento, qualquer circunstância, em qualquer época, em qualquer tempo. Agora, para encerrar, tomando essa continuidade da sua fala muito interessante sobre o desenvolvimento do nosso estado do Amazonas, gostaria que o senhor falasse para os nossos ouvintes que acompanham aqui o programa 18 horas agora, 18 horas e 51 minutos, mande uma mensagem para ele, para os trabalhadores, para os empresários, para a população que nesse momento depende da Zona Franca de Manaus, está com esperança no futuro da nossa Zona Franca. Qual a mensagem que Arthur Neto passa para eles nesse momento? Sem dúvida, a mensagem sem dúvida nenhuma de necessário otimismo. Não podemos admitir que isso aí seja uma derrota perene, né? Não pode ser uma derrota perene, tem que ser um desastre assim de momento. Nada tão grave, se Deus quiser. E que nós nos unamos. Nessa hora não tem oposição, não tem situação, não tem nada. É hora de unir todo mundo em favor da Zona Franca de Manaus, porque ela é o sustento de todos. Não importa o que pensem politicamente, não importa coisa nenhuma. O importante mesmo é nós sabermos que tem momentos em que isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, acontece na França. Pode ser o adversário mais antagônico do outro, mas um junta com o outro quando vê perigo para o seu país. Então eu estou vendo perigo para o meu estado. E o meu estado, de certa forma, é também o meu país. Nasci aqui e tenho uma vida inteira doada a esse estado. Então eu luto pelo Brasil muito. Sou brasileiro, com muita honra,
mas não posso imaginar que o Brasil não olhe por nós com o carinho com que nós olhamos o Brasil. Muito obrigado, ex-senador da República também, ex-prefeito de Manaus, pré-candidato a deputado federal, Arthur Vigílio Neto. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? A você, Renata, a você, Ken, agradeço muito a vocês. Muito obrigado, senhor Arthur. Muito obrigado. 18 horas e 52 minutinhos. Kennedson Paes, agora a gente fala de um outro problema. Isso porque apagões, oscilações no fornecimento de prejuízos, esses problemas continuam fazendo parte da rotina de milhares de amazonenses que dependem ali do serviço de energia elétrica em todos os municípios do nosso estado. A concessionária, que era Amazonas Energia, agora é administrada pelo grupo JIF por meio da Amba Energia, lidera o ranking do Procon Amazonas em número de reclamações. As queixas mais frequentes são ali sobre cobranças indevidas, falhas no sistema e demora no atendimento. E agora essa cobrança também chegou ao Congresso Nacional. Quem tem aí os detalhes e acompanhou essa audiência foi a repórter Odiné Araújo. Enquanto a população segue enfrentando falhas no fornecimento de energia, a Defensoria Pública do Amazonas cobrou na Câmara dos Deputados que a Âmbar Energia, a nova empresa responsável pelo fornecimento no Amazonas, apresente um plano claro de investimentos, com prazos, metas e prestação de contas à sociedade. O defensor público geral no Amazonas, Rafael Barbosa, também defendeu mais rigor da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, na fiscalização da concessionária, na punição quando houver descumprimento das regras e que as comunidades do interior do Amazonas, que são as mais afetadas pelos apagões, tenham voz nessas decisões. A Defensoria continua no compromisso de estar ao lado da população do nosso estado, da capital e do interior, e principalmente do interior. Nós fomos convidados pelo deputado federal Fausto Júnior para participar de uma audiência pública para discutir o problema do fornecimento de energia no Amazonas. Não é o fornecimento da empresa A ou B, mas do fornecimento de energia que afeta a população do nosso estado. O defensor público Rafael Barbosa lembrou que há mais de 15 anos aciona a justiça contra as falhas no serviço e citou o caso do município de Humaitá, onde foram registradas mais de 1.000 interrupções de energia, isso em apenas 12 meses, ou seja, um ano. Desde 2009, nós colocamos os problemas que nós encontramos agora na última visita em Humaitá, uma visita grande, fizemos 2 audiências públicas no centro de Humaitá e também em comunidades mais distantes, e ouvimos relatos de procedimentos cirúrgicos que tiveram que ser interrompidos pela falta de energia, professores na sala de aula que também tiveram que parar as aulas porque não conseguiam continuar com os ensinamentos sem luz, sem energia, e dentistas que estavam em operação que tiveram também que parar o procedimento por causa da constante quebra no fornecimento, no corte no fornecimento. E um detalhe chamou a atenção: a Âmbar Energia, principal alvo das cobranças, não compareceu à audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília. Para os parlamentares, a ausência reforça a falta de transparência e de compromisso com os consumidores amazonenses. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 55 minutinhos. Vamos falar agora de ação da Prefeitura de Manaus. Isso porque o programa Manaus que a gente cuida foi até o Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na manhã dessa quinta-feira. E o Kennedson Paes esteve por lá e acompanhou toda a ação. Conta o que foi levado, quais foram os serviços levados para a comunidade da Zona Leste, Kennedson. Olá, Nathalie Moraes, muito boa noite novamente para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o programa 18 horas. Essa foi uma ação que está, na realidade, é uma ação que permanece acontecendo no bairro Jorge Teixeira, lá na Zona Leste de Manaus. Esse programa Manaus que a gente cuida desembarcou nesta quinta-feira lá no bairro Jorge Teixeira com diversos serviços essenciais diretos para a população daquela região. As equipes estão nas ruas atuando em diversos mutirões de limpeza, tapa-buracos, melhorias na iluminação pública, além de focar em atendimentos de saúde e também
também cadastros sociais. Mas o grande anúncio do dia, com certeza, Nathalie, que chamou bastante atenção, foi o projeto de um novo complexo esportivo lá no bairro Jorge Teixeira, que vai agregar muito mais em relação a esporte, lazer, entretenimento para a população daquela região. O espaço, ele já existia, mas antes a praça, ela não tinha os interesses da população, que era de ter ali um campo de futebol, que era ter uma área para os idosos poderem praticar atividades físicas, era uma área de convivência. Isso não existia no local e agora vai ter. Para atender essa demanda da família, a prefeitura informou que vai haver no local quadras, campos de areia, playgrounds para crianças, academia ao ar livre, pista de caminhada, espaço pet e também outras áreas de convivência, além de box, é claro que vão ser ali formados para oferecer alimentação, e quem vai atuar naqueles boxes, os permissionários serão daquela própria região do bairro Jorge Teixeira. O investimento desse projeto é de mais de 2 milhões de reais e o cronograma prevê a entrega desse projeto, esse novo projeto da Prefeitura de Manaus, em um prazo de pelo menos 6 meses. A gente vai ouvir agora um trecho do que disse o prefeito de Manaus, Renato Júnior, durante coletiva de imprensa realizada hoje. Vamos acompanhar. Nós começamos hoje o Manaus que a gente cuida, estamos com mais de 350 homens e mulheres aqui, fazendo tapa-buraco, varrição, poda, substituição de luminárias queimadas. Também estamos fazendo denúncias aos buracos causados pela concessionária Água de Manaus. Também estamos aqui nesse momento dando a ordem de serviço a um complexo esportivo, porque aqui nós vamos ter 3 quadras, sejam de areia ou de concreto, e mais uma área para zumba, com academia ao ar livre, com playground, no coração do Jorge Teixeira. Então estamos dando a ordem de serviço hoje e essa próxima semana a obra já irá se iniciar. Você está ouvindo 18 horas. Além do anúncio das obras, o mutirão de saúde também está sendo oferecido naquela região. Assistência que garantiu consultas médicas, entregas de medicamentos, atualização do CAD único e também o cadastro habitacional para aquelas pessoas que desejam ter uma casa própria. Teve até a distribuição de jaraquis, Nathalie Moraes, lá no bairro Jorge Teixeira, no final da Avenida Itaúba, onde os moradores da região tiveram acesso ao jaraqui, aquele famoso jaraqui quando você come não sai mais daqui, que é uma delícia fritinho, na caldeirada. As pessoas também tiveram acesso a esse programa, que é o jaraqui que a gente gosta, né? É o jaraqui da gente. Eu gosto, se quiser mandar pra minha casa, eu gosto e muito. Pois é, Nathalie Moraes, a gente vai seguir acompanhando porque essa ação deve continuar ao longo desses próximos dias. Manaus agora, 19 horas. 18 horas. Esporte. E domingão, vamos lá. Domingão é clima de decisão, é mata-mata. Brasil já sabe que vai encarar ali um adversário extra nas oitavas de final. Nathalie Moraes, já sabe qual é? O calor extremo, Kennedy Sampaio. Se tá quente aqui lá nos Estados Unidos, tá muito mais. Tá muito mais. A previsão pro jogo contra a Noruega aponta que os termômetros vão ficar entre 35 e 41 graus, com sensação térmica que pode bater os impressionantes 46 graus. E com certeza é um desafio muito maior para que a seleção brasileira possa jogar contra a Noruega. Manaus agora, 19 horas, a gente vai direto pro trânsito, né, Nath? Isso, Kennedy Sampaio, porque a gente tem atualizações sobre a Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Torres. A gente falou no programa de hoje sobre aquele acidente, parece que o trânsito por lá segue interditado, André Meirelles. Trânsito. Muito boa noite para vocês, pro ouvinte. Olha só, o acidente de ontem à noite, né, na Avenida das Torres ali, ainda está causando transtornos no trânsito nessa quinta-feira. Após aí essa carreta ter tombado, causado aí esse acidente com esses 2 carros de passeio, segue causando bloqueio na via e o trânsito está lento no local. Segundo o IMU, a remoção da carreta só vai acontecer a partir das 10 da noite de hoje. E para isso, a via vai precisar ser totalmente fechada no momento da retirada. Então, enquanto isso, segue apenas a faixa da direita bloqueada ali nas proximidades de onde aconteceu esse acidente. Então, se você for passar por essa Avenida das Torres, procure aí um caminho, uma rota alternativa para evitar transtornos. Outra informação importante que a gente traz aqui é que hoje, né, daqui a pouco tem aquele corre de quinta, e para garantir a segurança dos participantes, vai haver alterações temporárias no trânsito ali da região da Avenida Cosme Ferreira, isso a partir das 8 da noite. Então, fique atento. Volto com vocês. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante no combate à corrupção. A Corte derrubou um trecho da nova Lei de Improbidade Administrativa, que reduzia pela metade o prazo para punir agentes públicos envolvidos em ato de improbidade. Na prática, essa mudança poderia fazer com que muitos processos fossem encerrados sem julgamento apenas porque o prazo para a punição teria acabado. A maioria dos ministros entendeu que essa redução é inconstitucional e que o Congresso não pode diminuir tanto tempo disponível para o Estado punir esse tipo de crime. Vale lembrar que o próprio Supremo já tinha decidido que só existe improbidade quando há dolo, ou seja, quando o agente público age com a intenção de cometer a irregularidade. Se a nova regra fosse mantida, um grande número de ações poderia prescrever, aumentando o risco de impunidade. Na prática, a decisão do Supremo evita que agentes públicos acusados de causar prejuízos aos cofres públicos ou de violar os princípios da administração sejam beneficiados apenas pela redução dos prazos processuais. 18 horas. 19 horas e 3 minutinhos, a gente fica por aqui ainda. Quinta, quase sextou, Kennedy Paes, mas amanhã a gente traz mais detalhes sobre as principais notícias aqui da nossa capital e de toda a região. Muito boa noite pra você. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.